Alô, amigos! Estamos de volta aqui no Defensores do Agro, né? Num momento importante entre o primeiro e segundo turno das eleições brasileiras, agora em 2022, e é um momento importante, né, para o agronegócio brasileiro. Estou eu aqui, eu e mais os meus amigos defensores do agro, né, para falarmos justamente sobre todas as implicações, né, que nós teremos a partir, né, desse contexto, já com as eleições definidas agora para o segundo turno, né, com aqueles dois candidatos que nós havíamos desde sempre falando sobre a polarização, Bolsonaro e Lula, né, e isto, claro, vai refletir de maneira direta aí na nossa economia, no agro. Então tenho aqui o Tiago, o Jean e o Robson, lá nos bastidores o Eduardo, somos os defensores do agro e queremos que você, né, esteja conosco. Clica aí, né, no sininho de notificações, né, se inscreve no canal, porque é muito importante que você nos dê este apoio para a gente estar aqui, né, nesta mesa. Hoje nós vamos fazer aqui no Defensores meio que um boteco do agro mesmo, né? O pessoal está até tomando uma cervejinha aqui para dar uma descontraída, porque o assunto que nós temos, embora muito sério, ele tem que trazer um pouquinho, né, de humor, um pouco de descontração, não é, para o peso da responsabilidade do tema de hoje, meu caro Tiago. Estamos aí, não é? Agora de olho voltado já para o futuro, por incrível que pareça, já vivendo o último trimestre de 2022, meu companheiro. Que introdução, hein, Beto? Coloca todos nós no compromisso aqui em discutirmos temas do agronegócio. Com toda certeza a gente quer contribuir de alguma forma com conhecimento em os assuntos que você falou e poder, de uma forma descontraída, né, de certa forma, como jogar uma conversa fora em relação ao agronegócio, surfar entre pontos importantes da cadeia produtiva, economicamente, politicamente falando, e também de aspectos de produção. Acho que a gente quer contribuir com todo mundo que nos ouve dessa forma no dia de hoje. O Jean, meu caro defensor, nós não queremos ser aqui os donos da verdade, né? Nós vamos dar os nossos pitacos nesta edição aqui, lá para falar um pouquinho sobre o que vem pela frente aí, né? Olá, amigos. Prazer novamente estar com vocês. Vamos lá, vamos jogar a conversa fora aí. Verdade. E aí, Robson, o que você me conta aí? Né? Nós vamos falar hoje sobre assuntos palpitantes, né? Principalmente com esse tempero especial chamado eleição em segundo turno no Brasil. Olá, amigos, olá, Beto e companheiros. Um momento importante, né? Hoje nós estamos aqui um dia após a eleição no primeiro turno, fazendo essa gravação. Então estava todo mundo com nervosismo em alta, né? Hoje todo mundo mais calmo, analisando os cenários aí e vendo de que forma, né, essas decisões até então podem afetar o agronegócio, né? E como você falou, estamos aí há 3 meses do final desse ano, né? Então agora vem um período aí muito difícil, curto e com muitas decisões para a gente tomar, né? Vivemos o último trimestre de 2022, não é, com os nossos valores econômicos aí, não é, pontuando num período aí de queda nos últimos dias, não é? E vivemos aí um momento, não é, de olhar para o mercado interno e externo, não é? O dólar tem se mantido aí estável e é ele que está segurando um pouquinho, né, o preço das nossas commodities. Antes de entrarmos na eleição, gostaria de colocar uma pergunta para vocês, principalmente, viu, Robson? A gente agora fica um pouco de fora dessa análise. Deixar para os especialistas. Isso, é o Jean e o Tiago que tem essa responsabilidade. Eu sempre fico meio, né, me perguntando assim, como é que nessa cadeia gigantesca, né, a macroeconomia, se formam os preços das nossas principais commodities, a soja, por exemplo, né? O que compõe a base de formação do preço da saca de soja que o nosso produtor rural recebe quando fixa uma saca de soja lá na cooperativa, lá no armazém com quem ele trabalha? E tem política que influencia no meio. Tem política no meio também. Tudo tem política, né? Esse ano, por exemplo, as variações do dólar, se a gente fosse considerar os impactos do mercado externo e os impactos do mercado interno,
a maior influência para o dólar está, hoje caiu 5,20, na média 5,20. Mas a semana passada chegou a bater 5,40, enfim, tem uma volatilidade grande. Mas os maiores fatores que influenciam no dólar hoje ainda, e no Brasil historicamente sempre acontece, é o mercado interno com política. A política influencia muito na precificação do dólar. Claro que tem a macroeconomia, Estados Unidos, definição de juros, tem muita coisa aí que impacta na moeda. E a questão interna e a política ela ainda tem muita influência, tanto que, né, um dia após a eleição, com cenários um pouco mais claros, aí a moeda caiu aí um monte, enfim, a gente não sabe o que vem amanhã, mas é normal que em períodos de eleição a volatilidade tome conta da moeda. E respondendo, Beto, são três fatores que influenciam, por exemplo, no preço da soja. É o valor da soja em Chicago, o valor do prêmio, que é vamos dizer assim, o prêmio ele traduz o preço da soja aqui no interior, tá? Cada ponto do interior tem um prêmio, essa soja vale um pouco mais, tem uma diferença de qualidade também da do Brasil em relação à dos Estados Unidos. Então o preço da soja em Chicago, o prêmio por essa soja ser paga por ela no interior, também em função da qualidade, e o dólar. É isso que forma o preço das commodities. No caso do milho, é um pouco diferente, nós podemos entrar e falar também, só que senão eu fico só eu falando aqui, fica um negócio meio chato. Mas enfim, o preço do milho tem as mesmas influências, mas é diferente a formação. Por exemplo, o milho ele já é mais local do que ele não pega tanto Chicago. O nosso pega mais um preço regional. Não é tão influenciado pelo Chicago, mas também tem impacto. Pois não, Tiago? Só para complementar, né, já é perfeito a análise. Eu acho que isso a gente sempre analisa em todos os momentos que compõem essa precificação da soja, que é o principal produto, né, de cereais produzidos pelo Brasil. E também a gente tem um fator importante que é a oferta e demanda, né? Que também aí, quando a gente olha num mundo extremamente globalizado, e o Brasil, por ser um país exportador de soja, principalmente, além de tudo, tem a aptidão que a gente fala de compra dos países consumidores, né? Porque em determinados momentos, talvez, a gente está com uma precificação muito boa, mas, no entanto, a China, por exemplo, não está comprando muito, né? Então, acaba sobrando oferta no mercado, o prêmio, muitas vezes, baixa nessas situações. É que daí as influências, por exemplo, da oferta e da demanda, elas vão vir em cima de Chicago ou de prêmio, tá? Normalmente. Então, assim, não tem soja disponível lá nos Estados Unidos, vão vir para cá, o prêmio do Brasil tende a se valorizar. Se a soja está mais forte ou tem a disponibilidade maior em Chicago, a tendência é que o prêmio aqui baixe e que Chicago suba. Então, tem um balanço, a oferta e a demanda se fazem o balanço em cima desses três fatores, né? Que a soja mesmo, a commodity, que é listada na bolsa, o prêmio e o dólar. E aí em cima de um mercado muito especulativo também, de negócios muito de papel que a gente fala, né? Sim. Então, que é um negócio extremamente de troca de contratos e em cima de especulações em relação à condição climática de país A, país B, em relação à expectativa de clima, se vai dar estiagem, não vai dar estiagem. Eu acredito que mais de 50% do mercado hoje se faz sobre especulação. O pessoal só trabalha em cima do papel e não tem o físico. Um cenário mundial hoje, né, de acordo com os analistas, bastante, digamos assim, favorável ao Brasil do ponto de vista de solidez, né, da política econômica interna. Nós temos índices muito positivos no Brasil nesse momento, né? Nós temos a iminência de uma recessão nos Estados Unidos, nós temos uma crise no mercado imobiliário chinês, nós temos lá os problemas ainda decorrentes da Covid, né? O Brasil já superou a Covid, o mundo parece-me já ter superado isso, e a China ainda continua sentindo muito fortemente os reflexos da pandemia. Diante dessa realidade, a gente tem que olhar para a China, né, Tiago e Jean e Robson, porque a China que nos compra a soja, né? Quando a China para de comprar, a gente sente na hora, né, o peso da economia chinesa aqui no mercado interno. Então, eu não sei o que está acontecendo, né? A expectativa aí para esse último trimestre. Não sei o que vocês leem do mercado, a China vai voltar a comprar e com isso nós vamos ter uma tendência
né, ou de estabilidade para a alta, né, dos preços das nossas commodities, ou vamos continuar aí com uma tendência de pressão de baixa. Né? Neste momento em que nós estamos aqui falando, né, neste início de setembro, a gente está tendo uma pressão para baixo. Né? É que aí tem fatores que o Thiago vai poder nos ajudar, que é o fator primordial e que depende aí da questão do clima para ver a oferta, né? A gente vem com estoques apertados nos últimos anos. 2019 teve problema de clima na Argentina, 2020 teve algum problema de clima nos Estados Unidos, 2021 problema de clima no Brasil, e o consumo médio mundial ele cresce na faixa de 4%. Então, quando se tem problemas de clima e que tem restrição da oferta, o balanço, né, o estoque, ele fica muito apertado e faz essa valorização. Então, esse ano a safra dos Estados Unidos que começa a ser colhida agora, ela está razoável, ela não está nem muito boa, mas não está tão ruim também. Ela vai atender mais ou menos a expectativa, mas o balanço de oferta ela vai depender da safra da América do Sul, e a América do Sul tem tendência de laninha, que daí o Thiago entende mais do que eu nesse negócio aí. O clima é um dos fatores, né, Beto, que interfere muito na produção de um país do tamanho que é o Brasil, né? A gente é totalmente dependente disso, até porque não se tem tecnologia suficiente para trabalhar em todo o continente, todo o Brasil, de forma irrigada, né? Então, todos os anos a gente tem essa diferenciação em relação à previsão. Nós estamos diante de uma previsão que não é tão otimista de clima para a região sul do Brasil, que é uma repetição de laninha. Se isso vai acontecer ou não, acho que é só o tempo vai nos dizer e nos afirmar, até porque isso tem variações. Agora, o que os meteorologistas nos dizem, né? Que fazendo análise gráfica de temperaturas do oceano e comportamento das águas, está tudo muito parecido do que foi a última safra. Isso acontecendo, a tendência, né, principalmente para o sul do Brasil, é novamente nós estarmos sobre uma condição de laninha. Que laninha é a restrição de chuvas, então, para o sul, né, do Brasil, onde vai pegar desde o Rio Grande do Sul até, né, talvez metade do Mato Grosso do Sul, um pouco mais, um pouco menos, dependente de como esse cenário, né, de clima se comporta, e com toda certeza toda a Argentina, Paraguai, então, porque são países que geograficamente estão na mesma linha ou então até mesmo abaixo do Brasil, né? E aí pega uma região extremamente produtora da soja, e isso tem um impacto muito grande na oferta dessa matéria-prima em disponibilidade para o mercado, que faz o preço, talvez, né, disparar em relação a isso. Desculpa aí, só para complementar, se a gente tem mais oferta, a tendência é o preço cair. Se a gente tiver restrição de oferta novamente e o consumo, a gente tem essa questão da China aí, que a gente não sabe, essa questão eles estão com casos de Covid, restrição lá de pessoas, então tem um consumo menor. Mas assim, o que a gente vê é que o consumo ele não consegue jogar para baixo esse consumo de forma rápida. Então, e a tendência é que sempre vai crescendo. Então, se a gente tiver problemas de oferta, o consumo se baixa muito pouco, então a tendência é de alta. Se agora a safra do Brasil sair na soja com expectativa de mais de 150 milhões de toneladas, aí não tiver problema de clima, aí os estoques sobem, aí as coisas, a tendência é de baixa mesmo. Até isso que eu queria ver para complementar, né? Hoje no Brasil o problema de capacidade de armazenagem, ele é muito grande, né? O déficit é muito grande. O aumento de produção, a porcentagem do aumento de produção anual em comparação ao aumento de capacidade de armazenagem, ele é muito superior. Então, se o Brasil hoje tivesse uma estrutura melhor da armazenagem, isso ia interferir de que forma no preço pro Brasil? Assim, talvez ia negociar de forma diferente, né? Se a gente pegar, por exemplo, a região sul do Brasil, ela tem mais capacidade de armazenagem, ela comercializa de forma diferente. A Centro-Oeste, por exemplo, eles têm que negociar muito antecipado, então, às vezes acerta, às vezes erra, mas se negocia muito de forma antecipada porque não tem espaço para armazenar. Então, você já tem que vender. Então, normalmente, quando se vende com antecedência, tem chances... Mas acho que é um risco, né? Tipo, são duas situações. Você pode estar armazenando bastante para ter um bom momento para venda, mas também você pode segurar o produto
numa expectativa e acabar perdendo. Então, Eu acho que o que muda é que o produtor da nossa região ele tem a opção da escolha, né? Se ele quer estar fazendo a fixação ou não, ou aguardando. Quando a gente vai mais para o norte do país, meio que essa opção não existe. Né? Ele precisa realizar a venda, porque se ele não realizar a venda, ninguém recebe a produção dele, né, em depósito. E se recebe, acaba cobrando muito, por isso que talvez inviabiliza a espera por uma oportunidade melhor. Né? Em função muito da produtividade. Né? Nós estamos numa região onde existe muito mais desenvolvimento estrutural, muito mais próximo de tudo, e numa área geográfica menor. O norte do país é gigante. Resumindo, a gente está numa região que tem mais atuação de cooperativa, com mais investimento em infraestrutura, e versus uma região com menor, infinitamente menor atuação de cooperativa. Perfeito, com toda certeza, e também numa região onde ela foi colonizada inicialmente. Né? Então, o agronegócio no Brasil, se a gente for olhar mais com um estudo geográfico, ele iniciou no Rio Grande do Sul e subiu, está migrando ainda. Então isso faz nós suporte muito maior aqui na nossa região do que no norte do país. Ainda está abrindo alguns campos. Mas é muito difícil, Beto, só para complementar tudo que a gente discutiu até agora, prever, né? Quando a gente olha para os últimos 2 anos, a gente viveu um cenário de instabilidade talvez que há muitos anos não se vivia no agronegócio. E ainda mais por fatores imprevisíveis, né? A gente falou de clima, mas o clima também é previsto. A gente falou de precificação, que também, de certa forma, é previsto. Agora, a gente viveu no agronegócio uma pandemia, que talvez nem o mais pessimista, né, poderia prever, ou o mais otimista em relação a preços poderia prever. Estávamos saindo da pandemia, nós vivemos um cenário de guerra na Ucrânia, que, de certa forma, interferiu, né, drasticamente também no custo de produção. A pandemia e muito a guerra na Ucrânia. E só para complementar aí, Thiago, a guerra mudou o modelo de negócio ou de forma de trabalhar, que era a globalização, que agora se começa a se pensar num modelo que se dependa menos de outros países, que hoje o agro ele é interligado mundialmente. Com certeza, e o Brasil, ele exporta, né, muito alimento para o mundo, mas ele também é extremamente dependente de vários países quando a gente fala em produtos necessários para a produção, defensivos agrícolas, fertilizantes, e não que no Brasil a gente não tenha condições de estar produzindo, mas é que essa dependência, de certa forma, nos trouxe uma balança comercial e, por outro lado, um certo comodismo também. Né? Se enquanto nós temos alguém que nos forneça num custo que nos dá viabilidade, o que incentiva a se produzir aqui, né? Basicamente nada. E aí vem uma guerra e trouxe uma instabilidade gigante em relação à disponibilidade de fertilizantes. Com a vinda da pandemia, com diversas fábricas de defensivos fechando na China, a gente teve falta de alguns ingredientes ativos, teve um aumento de custo de produção em determinados produtos assim astronômicos, com mais de 100%, então dobrou o custo de produção em muitas coisas. E tudo isso fez o Brasil acordar, de certa forma, e dizer, poxa, nós somos o país do agronegócio, nós temos uma riqueza imensa em relação a isso, e nós somos totalmente dependentes do mundo para produzir. Então, acho que a gente pode rever um pouco os conceitos, e aí concluo dizendo que nós temos o terceiro fator que estamos vivendo, que é o futuro, né, das eleições brasileiras nos próximos 30 dias, que é talvez a cereja do bolo que pode interferir e muito no posicionamento do agronegócio para os próximos anos. E vai, né? E, de acordo com o site Notícias Agrícolas, a gente está vendo aqui que os estoques mundiais aí da soja, né, devem ficar em 394 milhões de toneladas, o que é significativamente maior do que o ano passado. 394 é a produção nessa próxima safra. Então, inclusive, o boletim que saiu agora, né? Mas saiu quinta-feira passada. Considerando mais de 150 safra milhões de toneladas no 22, 23. E não considerando possível quebra de safra. De safra. Veja que nós produzimos quanto desse número, né, já? 150. Então, nós falamos basicamente de 40%, talvez. Olha, lá nos Estados Unidos houve um aumento, incremento de área de 5%. Gente, é muita soja. Parece pouco 5%, mas é muita soja. Né? E diante desse cenário, agora eu gostaria até de comentar com os defensores aqui essa questão das eleições. Né? Quando eu olho para o mapa do Brasil, no resultado do primeiro turno, a gente vê assim o Brasil literalmente, né, dividido. Né?
o Nordeste deu a eleição para o ex-presidente Lula, e o Brasil, que tem no agronegócio uma força maior, né? O sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, né? E o Sudeste para baixo, né? Deu vitória a Bolsonaro. Me parece que há uma cisão, efetivamente, em dois dos aspectos, né, de modelo econômico do Brasil nesse processo eleitoral. A gente discutiu naquele episódio do direita versus esquerda, de esquerda para o agro, e eu chamei a atenção, até acho que no final da minha fala, que independente do lado esquerda ou direita, o Brasil ele tem uma influência muito forte no modelo político que é adotado, do Congresso, do Senado. Então, no meu ponto de vista, foi muito positivo para o agronegócio a eleição acontecida nessa semana, onde a gente visualizou que a centro-direita está dominando o Congresso e o Senado. Então, se fala, né, por exemplo, o Lula chegou a discutir taxação no agro, na exportação do agro, para baixar o preço dos alimentos. Então, possivelmente, ele não tenha força se ele ganhar, né? Mesmo que, enfim, a batalha que ainda tem aí mais um mês de campanha, se ele chegar a ganhar, eu não acredito que ele tenha força de fazer movimentos para enfraquecer o agro, porque a gente tem, então, defensores do agro lá dentro do Congresso e do Senado. Então, eu não consigo acreditar que tem algum impacto grande, sabe? Mas mais do que, né, já baixar preço dos alimentos para a população comer, eu acho que é mais interessante proporcionar condições das pessoas poderem comprar. Sim. Que daí é a política, aquela questão do sistema, né? A esquerda vai a direita, a esquerda... Tem formas de resolver isso sem querer baixar o preço dos alimentos, né? Aquecer a economia e dar condições para as pessoas poderem comprar seus alimentos. Se está se discutindo que talvez o único risco, se a esquerda chegar a ganhar, né, o único risco para o Brasil é a questão do que vai ter troca de 2 novos membros do STF. Então, desses 2 também serem com viés mais esquerdista, então fica desproporcional quando chega lá no STF a visão mais esquerda versus a visão direita. Eu vou colocar uma pimentinha aí nesse bate-papo aí, viu? Por exemplo, com o que alguns dos principais meios têm publicado aí, não é? Nesse caminho aí que vamos trilhar para o segundo turno. Veja, por exemplo, disse: onda bolsonarista no Congresso fortalecerá a pauta radical de Bolsonaro. O site Terra disse: bolsonarismo é maior que Bolsonaro porque tem outro nome, ultradireita. Força Oculta. O Força Oculta é um site jurídico. Bolsonarismo se profissionaliza e se consolida como força política do Brasil. CBN, São Paulo acordou numa onda mais bolsonarista do que institutos de pesquisa tinham identificado. Infomoney, Bolsonaro demonstra força e desafia favoritismo de Lula em segundo turno indefinido. Folha de Pernambuco, lá no núcleo, né, do Lula, do lulismo. Por que as pesquisas erraram ao subestimar a força do bolsonarismo? Yahoo Notícias, bolsonarismo tem vitória contundente nas eleições legislativas e estaduais. Isso é uma verdade. Eu só quero fazer um parênteses. O nosso boteco era refinado, né, cara? Olha só a base de informação. E uma internacional. El País, bolsonarismo mostra força e Congresso brasileiro seguirá com maioria conservadora. Nós vimos aí, né, que o ex-presidente Lula, ele saiu vitorioso com uma margem lá de 5%, né, no primeiro turno. Mas a grande força mesmo das eleições, do ponto de vista político, é de Bolsonaro. Senadores, deputados federais, né? O PL, por exemplo, ficou com a maior bancada na Câmara dos Deputados, né? E a gente vê o perfil. Eu não vou utilizar o termo bolsonarista, mas realmente... É mais centro-direita, né? Exatamente, né? Dali para frente. É que não se trata mais, né, direita ou esquerda, se trata como
o PT, o lulismo e o bolsonarismo, né? Isso acho que acaba criando até uma certa uma rejeição maior, né? Às vezes contra a política da direita, se você analisa, se você tira a figura, por exemplo, do Bolsonaro da direita e você analisa a política da direita num todo e a ação dela no Brasil hoje, é difícil a pessoa encontrar assim um ponto para achar uma falha grave, alguma coisa que... E se você, da mesma forma, alguns conceitos da esquerda, se você tira a figura do Lula, em alguns momentos você consegue entender o modelo político de outra forma. Então, acho que está muito, além de estar polarizado, está muito extremo, né? Tá sendo levado para um outro lado. Assim. Mas é uma questão também, né? Pelo menos, sei, quando a gente olha para o Bolsonaro, a gente até vê alguns sucessores, tá? Vem esse cara olha para o lado da direita, teria sucessores do Bolsonaro, né? Tem o cara do São Paulo, que é o Tarcísio, né? Tem o Zema, que vem de Minas, enfim, tem algumas pessoas que têm esse pensamento mais de direita. Mas quando você olha para a esquerda, você tira o Lula, que, na minha opinião, ele nem deveria estar participando, porque o cara... Foi chefe do maior esquema de corrupção do país. Né? Comprovado. E o cara quer participar de novo. Enfim, teria que ser outro. Eu não tenho nada contra a esquerda, não tenho nada contra o partido. Dizer que se tirar o Lula da esquerda, acabou a esquerda. Acabou a esquerda. Então, eles não têm... A esquerda é o Lula. E aí, outra informação que eu vi hoje à tarde, mais 50% do Congresso é direita, quase 30% é centro-direita. E aí a gente tem, ou centrão, que a gente chama, que tem o MDB que entra com um pedaço, e aí menos de 20% é esquerda, que daí é mais o viés de esquerda mesmo. Então, eu acredito que a gente está protegido como agronegócio, a gente está protegido pelas decisões tomadas até, enfim, a gente falou aqui lá 15, 20 dias atrás, a importância de nós pensarmos em candidatos do Congresso e no Senado que defendam as pautas que sustentam o Brasil, que uma delas é o agronegócio. E o agronegócio é o fortalecido das urnas, né? As candidaturas, por exemplo, aqui do Paraná, sim, que eram indicadas, inclusive, pelo sistema cooperativo, foram vitoriosas, né? O próprio Deltan Dallagnol era um candidato identificado com as pautas do agro, né, cuja recomendação, né, veio, inclusive, do sistema maior do cooperativismo do Paraná, que é o Separa. Toda a Frencop, todo o Congresso, tinha 25 candidatos. 25 candidatos. Isso, e eles foi eleito 20, então 80% Extraordinário o resultado. Isso daqueles que estavam já tentando a reeleição e tal. E aí teve toda essa entrada desses novos, que agora eu não lembro, que são, por exemplo, o Deltan, um cara que ele não estava e ele se colocou à disposição para o agro, para o cooperativismo. Vai defender as bandeiras. Então se comprometeu. Além desses 20, vai entrar mais. Eu agora não lembro o exato número. Vai ficar uma que muita gente, durante a campanha, usou o argumento do agro para, de certa forma, conquistar mais votos, porque o agro é forte. Principalmente aqui no Paraná, a gente via na propaganda política, as poucas vezes que eu acompanhei, os deputados, tanto estadual quanto federal, dizendo, né, que eu vou defender o agronegócio e tal. Então, algumas pessoas que não mostraram serviço dentro do agro ainda, mas que estão entrando agora, que ainda é uma incógnita, né? Vamos ver qual que vai ser a atuação deles. Mas eu acredito que também vão vir para esse lado. Muito claro a importância do agronegócio para o Brasil, né? Vocês acham que o Lula, se eleito for, né? Você acha que ele vai querer ele vai vir com ódio para cima do agro aí? Vamos fazer igual a Coreia do Sul e do Norte, vamos dividir o Brasil aí. Então, o pessoal está falando isso hoje, né? Mas vamos ver, vamos dividir o Brasil do Sul e o Brasil do Norte e deixar o tempo passar e ver quem vai estar querendo entrar em que lado do país. Né? Ou seja, vamos deixar o Norte, que é extremamente esquerdista, viver do que eles produzem lá.
Mas E qual economia eles vão ter? Isso é, tipo, tem uma brincadeira, porque é meio... Não, o Brasil é indivisível, né? Por bem que... Nós não abrimos mão de nenhum pedaço do Brasil, para deixar bem claro. Um tempo atrás existia, que eu gostava da ideia, que era o estado do Iguaçu, que a gente separava aqui do Paraná e Sul, meu país. Tinha um movimento, acho que acabou em nada, Em nada, eu estive em Brasília, inclusive, no dia da votação. Mas eu acho que uma coisa é importante. O Brasil, depois de muitos anos, experimentou 4 anos de governo de direita. A gente vinha desde 2002. Mas, Beto, aí você tem mais experiência que eu. Claro, desde 2002 num mais esquerda, mas antes do Bolsonaro, daí teve o PSDB, que era um centro-esquerda, bem, na verdade, disfarçadinho lá, era um centro-esquerda. E antes ainda do Fernando Henrique era meio com o rolão lá de Collor, não sei o que, era bem esquerda também o negócio. Estava saindo de uma ditadura também. Isso. Mas então, agora que a gente provou 4 anos, então o que eu acho que a população visualizou é que o Brasil é uma potência e que só precisava de algo, de gente pensando para desenvolver isso, né? Então eu acho que... E 4 anos, né, Gia, que 2 foi pandemia. Então que causou... A atuação efetiva são 2 anos. Causou um impacto, né, econômico gigante no país também. Então a gente não teve condições de realmente ver o Brasil atuar de forma destravada em todos os aspectos para a gente analisar o potencial desse país realmente. Né? E a gente sempre fala da não reeleição, né? Eu acho que esse momento é difícil não fazer a reeleição, porque para ter continuidade, esse governo, infelizmente, não teve a oportunidade de mostrar o que deve ser feito realmente. E outra questão, agora com o Congresso e o Senado mais de viés de direita, essas pautas, se o Bolsonaro passar, essas pautas vão andar, essas pautas que né, enfim, que causam grande, enfim, o centrão ali não deixa passar, a esquerda não deixa passar, e que travam o desenvolvimento do Brasil. É isso. Reforma tributária, reforma administrativa, tem tantas das reformas que saiu, umas para trás saíram umas reformas meia boca para poder contentar, porque o Congresso não deixava. Então agora eu acho que tem muito potencial aí de a gente ir para mais para frente, né? A tributária e a administrativa são vitais. Né? Redução tributária, redução de impostos, uma simplificação, né? Tem quem fala que ninguém entende direito a tributação do Brasil, porque é uma loucura. A gente trabalha 4 meses para pagar imposto, né? Dos 12 meses do ano. Não tem muita coisa errada. Sei lá, a minha opinião também, tem prefeitura em menos de 10 mil habitantes, não deveria nem existir. Não deveria nem existir. É só cabida de estado do Pará tem 399 municípios. Tenho certeza um absurdo. Que o maior empregador de municípios de menos de 10 mil habitantes normalmente é a prefeitura. É a prefeitura. Com toda certeza é a maior empresa do município. Maior empresa, com toda certeza. E voltando, né? E nem sempre com meritocracia. Né? O que a gente sempre comenta, né? Que é a questão da desinformação, né? O Thiago estava falando antes aqui sobre a compra de fertilizantes e tal, né? E a guerra, como impactou no Brasil isso. Eu vejo muita gente falar, assim, hoje, né? O Macron foi conversar com o Putin um pouco antes da guerra, né? Por outros motivos lá. E daí, né, para tentar dar a última palavra para não haver a guerra, né? E daí, o Putin decidiu, não, vai ter e tal. E o Bolsonaro foi lá e tal. E levaram, a esquerda entendeu isso como assim, ele foi lá para apoiar a guerra. Cara, e ele foi lá como o último representante de um país, o governo brasileiro foi lá tentar manter as relações para quê? Para que a gente conseguisse o fornecimento dos fertilizantes, que a gente estava com uma safra já prevista, com tudo já, com uma necessidade já garantida. Sim. E a Rússia é o maior fornecedor. E qual que foi o resultado disso? O Bolsonaro foi incentivar a guerra. Foi incentivar a guerra, entendeu? Como que pode... E daí você vai explicar isso para alguém? Não, isso que você está falando não faz sentido e tal. Tipo, é uma cegueira, assim, é uma coisa que não... resultados da visita, né? Além de garantir a safra do Brasil... Com bons preços, né? Porque agora, hoje... Sim. Hoje aportou no navio de Santos um navio com 35 milhões de litros de diesel, que tinha um risco de desabastecimento de diesel. Por isso que ele foi a R$8, com essa guerra na Rússia lá, e não sei o que, tinha problemas de risco de desabastecimento.
Hoje chegou o primeiro navio com 35 milhões de diesel. O que esse diesel vai acontecer? Quando ele entrar dentro do mercado, possivelmente vai baixar o preço. Mas aí porque vai ter mais oferta de diesel dentro do nosso mercado. Daí interno. volta na questão das coisas vistas de duas formas diferentes. Isso foi uma política para redução do custo do combustível. Que vai impactar no custo porque nos das Estados alimentos. Unidos, o combustível está nas alturas num preço que nunca esteve. Na Inglaterra, o combustível está num preço absurdo que nunca teve. E em outros países da Europa, né? A Inglaterra, lá na Europa, ela é motivo de piada hoje pelo custo do combustível. E daí, como que a esquerda vê isso? O Bolsonaro estava no governo, ele subiu o preço do combustível para que próximo da eleição ele baixasse. Como se a figura do presidente tivesse a possibilidade de fazer isso, né? Mas não. Daí uma política que entra essa visita, o incentivo à guerra lá, né? O estopim da guerra é o Bolsonaro, né? Assim, cara, isso aí não é a figura, não é o Bolsonaro em si, é a política direita atuando, né? E ele falou muito bem, né, Robson, quando ele se defendeu dessas acusações e dessas notícias erradas, de que em momento algum ele se posicionou a favor da guerra, né? Humanamente ele falou, eu não sou a favor de nenhuma guerra. Agora, o Brasil tem problemas suficientes já aqui. Nós temos desafios econômicos gigantes. Vivemos uma guerra diária aqui. Nós vamos tentar cuidar um pouco... Nós já temos a nossa guerra. Vamos cuidar da nossa vida e torcer para que não aconteça nada de mais fora do mundo, mas cada um que se resolva. Nós somos contra guerras, mas não podemos ir lá também e dizer, impor que vocês ajam de forma diferente. E simplesmente a gente quer continuar produzindo, manter uma economia saudável, continuar exportando alimentos para todos esses países, porque da mesma forma é importante importar matéria-prima, é importante continuar exportando, e uma relação independente e de boa vizinhança com todos esses países é fundamental para isso. E que o Brasil faz muito bem, né? Essa boa vizinhança, esse trabalho de amizade com todo mundo é muito, muito importante. Só talvez estava faltando essa amizade. O que acontecia nos governos de esquerda era que... a amizade era com Cuba, com Venezuela, exatamente, para nós desenvolver os outros. Não pensava no desenvolvimento nosso. Hoje nós estamos numa outra situação. Isso, a gente está buscando o nosso próprio desenvolvimento, independente da guerra, a soberania de cada um dos seus países, é um problema deles. Nós estamos preocupados com a nossa produção, com a nossa inflação, com os nossos problemas aqui internos. Sem dúvida, isso vai trazer impactos imediatos, né? O resultado das eleições no segundo turno vão definir, né, para que lado o Brasil vai caminhar, né? Se para esta continuidade, né, de uma política com abertura de mercados, com diálogo com países desenvolvidos que têm a contribuir para o Brasil, e do outro lado aquelas medidas todas que nós já conhecemos, né, inclusive de uma retomada, né, das relações com esses países aí que vocês destacaram, né? Argentina e aqui na América do Sul, né, com os países aí que são socialistas, né, como nós observamos aí. Então o povo brasileiro vai ter que escolher, né, de que lado ele quer ficar aí no segundo turno. E nós, voltando para dentro da porteira para dentro aqui, o agro está preocupado, né, com este andar da carruagem, porque ele sabe, né, que isto trará consequências imediatas já em janeiro, na safra de janeiro, né, quando nós fomos colher a safra 22-23 e fomos preparar o plantio solo aí para o plantio da próxima safra, nós já vamos ter os impactos disso tudo, né? Porque daí nós já teremos uma nova viés ideológica no governo central brasileiro, ou não. Então, realmente hoje eu conversava e li aqui alguns analistas, realmente eles tiraram o pé do acelerador, né? Tem um grande empresário aqui aqui do sudoeste do Paraná, na microrregião do Pato Branco, que cancelou, né, negociações, né, da ordem de 40 milhões de reais em aquisição de fazendas, né, porque ele freou, né, o investimento por conta das eleições. Esses empreendedores rurais do agro, eles querem saber o que vai acontecer com o Brasil, né, a partir aí do segundo turno das eleições, para retomar os investimentos. Vinha praticamente com dinheiro para investir, só faltava mesmo assinar o contrato.
né, paralisou tudo. Mas se eu fosse ele, com essa decisão de ontem do Congresso e do Senado, pode investir. O cenário já aponta para o... Eu acho que, independente do sistema, né, o país que nós vivemos hoje é o país do agronegócio e o mundo precisa comer. Então, a sociedade brasileira não vai aceitar da forma com que a gente falava, ainda mais com umas câmaras compostas, né, por pessoas que pensam de forma diferente, né, não vai aceitar grandes mudanças a ponto de serem extremistas para o lado da esquerda a médio e longo prazo. O povo brasileiro dá um jeito de interferir de alguma forma. Mas quando você disse, o Thiago, quando você disse está definido, o que é que você quis dizer com isso mesmo? O que você quis dizer? Você sabe o resultado da eleição? Não sei. Então, tomara que não seja o que eu estou pensando. Pois é. Mas tem quem olha para os resultados e acha que ele é ruim e acha que ele é bom. Eu acho que depende da analogia que a gente faça, né? Depende da ótica, né? A gente partir de um princípio que várias pesquisas mostravam o Lula eleito no primeiro turno. O mundo talvez estava com essa expectativa e os mercados de hoje reagiram de certa forma até mais otimistas. A gente teve uma valorização do real pelo fato dele não ter ganhado no primeiro turno, porque se mostrava muito isso, né? Então, talvez a gente espera algo... Vitória no primeiro turno, inclusive. Que é algo que a gente também não acreditava que fosse acontecer, mas se mostrava as pesquisas muito diferente do que aconteceu. Mas assim, eu só vejo uma alternativa para a direita ganhar, que é uma conscientização ainda maior do que já teve, de buscar essas, sei lá, 20% da população que não votou, são 30 milhões de pessoas, de buscar esses 30 milhões de pessoas, muita gente. Trazer para a urna para exercer o papel que tem que ser exercido de posicionamento e demonstrar o Brasil que eles querem, porque 30 milhões de pessoas estão deixando que as outras pessoas escolham o futuro delas. 30 milhões de pessoas é mais do que a população... 34 milhões de eleitores em São Paulo, né? É mais do que a população de muitos países. Né? Sim. Então, é muita gente que não vota e que as pessoas... de um lado ou de outro, elas têm o dever de se posicionar, porque depois não fica fácil julgar. Né? Eu não sei a visão de vocês, mas vocês percebem que a política está mais presente na nossa vida nos últimos anos, pelo menos desde a ascensão do Bolsonaro, não sei se é isso, mas a gente está mais ligado na política. Eu não gostava, não queria, eu sempre gostei, mas na verdade não falava. Porque a política era algo distante das pessoas, né? Hoje ela está aqui. Primeiro você tinha celular, que se interessar pela política, redes e sociais, buscar informação e tá no meio dela. Mas hoje ela vem até você. A política era igual ao agronegócio, era feio, agora é bonito. Também. Mas nós não tínhamos uma informação descentralizada, né? Era simplesmente algo mostrado pelas mídias de comunicação que se tinha de TV aberta, nada mais além disso, que o Beto falou. Não se tinha uma internet com acesso a todo mundo que tem hoje, então eu não tenho dúvida, a política está mais presente, sim. Nós estamos vivendo muito mais do que nós vivíamos, muito em função das tecnologias, né? E isso favorece em vários pontos. Provavelmente, nos anos 90, lá, quem decidia eram as mídias, cara. Nem se sabia, muitas vezes, qual que era o plano de governo dos candidatos, né? Mas aí tá uma diferença grande também, né, que você vê. Hoje, por exemplo, não se decide voto mais num debate, né? E o debate, inclusive, né, foi um momento cômico da televisão brasileira, né? Mas nos anos 90 ali, cara, você esperava ansiosamente o debate. Porque era realmente a opção, que a alternativa que o candidato tinha de mostrar. Mas eu até tenho outra opinião, porque as mídias elas sempre têm um viés mais de esquerda, e a gente vinha no mundo todo com esse viés de esquerda. Com a entrada mais forte das mídias sociais, do celular... Aí a população começou a visualizar diferente e começamos a ter movimentos de direita novamente. Tanto que há alguns dias atrás na Itália ganhou um movimento de direita. E tanto é que em países de extrema esquerda existe um controle da informação. Ah, sim. Total. Porque os governos não têm interesse de que a população tenha um conhecimento sobre os processos, sobre a política, sobre o que está acontecendo mesmo no país, né, em sua essência, porque pode interferir então na mudança do sistema governamental ou não, né? Então tem todo esse controle de informações. Tanto que não se conhecia tanto da política que eu escutei esses dias, né, um absurdo, assim, as pessoas falando... a direita veio e tirou até o meu direito de torcer pro Brasil na Copa, porque eu não posso usar uma camiseta do Brasil verde e amarela, porque vão dizer que eu sou da direita.
Gente, o Roberto vai poder me ajudar aqui, mas em 1984 teve o movimento 84, cara? 88 a Constituinte. 84 era o diretas já. Eu não tava nem no espermatozoide. Qual que era a cor que se usava nos movimentos? Verde e amarelo. Vão pra rua de verde e amarelo. Roubaram o direito do Brasil usar? Não. No movimento de 88, da Constituição, houve muita movimentação popular. Constituição cidadã. São as cores do Brasil, né? Quando o Collor foi eleito, que eram os caras pintados, vamos pra rua, vamos tirar o Collor. Qual que era o movimento? Verde e amarelo. E hoje a gente vive a mesma situação. Então, do Brasil, ninguém está tirando nada de ninguém. Quem quer o bem pro Brasil veste verde e amarelo em todos os momentos da história. E na Copa do Mundo você veste a tua camisa azul, tua camisa amarela, tua camisa do Brasil, mas você não veste uma camisa vermelha, porque a seleção brasileira não usa vermelha, a nossa bandeira não é vermelha. Muito bem. Olha, a gente não quer aqui ser dono da verdade, nem querer abrir a cabeça de ninguém para colocar aí, não é uma corrente e amarrar e levar lá para votar no A ou no B. Mas a gente está colocando a opinião da gente, né? E aquilo que a gente entende aqui como sendo plausível, né? Dentro desta viés aí do agronegócio. A gente bateu um papão aqui de 40 minutos, está valendo, galera. Uma rodada final aí. Muito obrigado, viu, por trazer aí esta visão que vocês têm, não é, do momento político, econômico, social que nós estamos vivendo. Eu digo que este ano de 2022 vai entrar para a história, né? Os grandes homens não são reconhecidos por seu tempo, né? E nós vamos ter lá na frente a história nos contando, né, quem foi quem na ordem do dia deste momento da história do Brasil. Está nas mãos dos nossos eleitores, né? Você, brasileira, eleitor, né? Definir aquilo que nós vamos semear e colher nos próximos anos aqui no Brasil. Tiagão. Diria, né, Beto, que o Brasil é um país fantástico, é uma satisfação imensa a gente poder contribuir, de certa forma, com o nosso conhecimento e se posicionar que nós, com toda certeza, no meu ponto de vista, acho que os sistemas de direito são o melhor caminho para o agronegócio, para a indústria, para quem quer ter uma vida um pouco mais promissora no futuro. E se sim ou se não, eu acho que o nosso dever de casa a gente faz e o tempo vai dizer, né, os anos vão passar, qual é o melhor sistema que o Brasil, né, tem a adotar aí economicamente para o futuro. Acho que o desafio de quem está no agro, de nós que somos defensores do agro, é nós fazer a nossa parte, e continuar produzindo alimentos para o mundo, independente do sistema, que é o que o brasileiro sabe fazer, e muito bem feito. Isso aí, já. O Brasil é o país do futuro, não tenha dúvida disso, em produção de alimento, em produção de energia, em produção de gente boa que gosta de trabalhar e que quer uma vida melhor, então eu não tenho dúvida que talvez a gente até, enfim, pelo destino, não queira que a gente continue nessa alavancagem por um Brasil de primeiro mundo, talvez, mas eu acredito muito no povo brasileiro e talvez a gente vai seguir e logo em 4, 8 anos a gente vai estar comemorando um país extremamente positivo e parar de ficar reclamando a vida toda porque aqui no Brasil é A, porque o Brasil é B, porque não sei o que, porque nós somos extremamente capazes. E aí, Robson? Eu queria poder citar aqui uma lembrança que eu tive, mas eu não vou saber dizer agora quem foi que disse isso, mas eu vou buscar e vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui, essa entrevista, em que se falou que o Brasil poderia estar muito mais longe se não fosse um país em que todos os seus ídolos estão mortos, né? Que o Brasil reconhece os feitos, como você falou no início dessa rodada aqui. O Brasil é um país que reconhece os feitos, os grandes feitos, depois que eles já aconteceram muito tempo. Então, assim, indiferente, gente, a gente está aqui dando a nossa opinião, defendendo o agro e tal, mas a gente sabe que tem gente boa em todo setor, em todo lado, em todas as posições, né? E o que a gente quer é que todas essas pessoas façam o seu melhor sempre
e que o melhor seja para todos, não só para nós, não só para o agro, não só para o Thiago, para o Jean, para o Robson, para o Beto, para ninguém, né? Então, eu acho que a gente precisa valorizar mais as pessoas que fazem o correto, que fazem o bem, que querem o bem do todo, né? Eu acho Muito que é bem. isso. Eu acredito que foi bacana o nosso bate-papo hoje aqui, não é? A gente quer que você se inscreva no canal, que você compartilhe, não é? Que você esteja conosco aí, viu? Porque vem muita coisa pela frente aí, ainda nesse último trimestre de 2022. Tem muita coisa, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Tá valendo? Curtiu? Compartilha. Tamo junto, galera. Até a próxima. Até mais. Valeu!